Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, está tudo bem com vocês? Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco hoje em mais uma breve meditação. O texto para nossa breve meditação ele encontra-se no livro de um dos profetas menores, que menor não tem nada, livro do profeta Sofonias. Quero ler com vocês o capítulo 1, o verso 10 e 11. Diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, um grito de alarme virá do portão dos peixes e ressoará em todo o bairro novo da cidade. Um grande estrondo virá das colinas. Lamentem, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Glória a Deus. Irmãos, Sofonias ele é um precursor ali do final do tempo do exílio, pregando para uma Judá ainda idólatra, que adorava imagens de Manassés e um outro pessoal, produzida por eles, junto com Abacuque, no final do exílio mesmo, no reinado do rei Arsubanipal, que logo depois veio Ciro e pediu para que se reconstruísse todo o templo. Bom, era um período de transição, isso que eu quero falar, era um período ao qual Deus trabalhava o arrependimento do coração das pessoas, e mesmo assim a mensagem de Sofonias ela tem um caráter de julgamento. Alisson, eu creio que o julgamento de Deus ele vem de tempos em tempos, é o que a palavra nos remete. Ele começa falando naquele dia sempre remete ao dia do Senhor. Vários profetas do Antigo Testamento, como Joel, o dia terrível do Senhor, Zacarias usava esse o dia terrível do Senhor. Vários profetas usaram esse dia. Também no Novo Testamento, Paulo fala sobre o dia do Senhor. Em Apocalipse, se eu não me engano, eu separei aqui para vocês, eu acho que Apocalipse 1, fala assim, versículo 9, Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos, a época que ele estava preso, por pregar a palavra de Deus. Ele estava exilado por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Ele fala, era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. E o dia do Senhor ele sempre vem para nós. O dia do Senhor ele vem tomado com um julgamento, mas há uma diferença. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto para nós, para vocês que me acompanham aqui, porque eu creio que Deus tem muito para falar. Ele fala, um grito de alarme virá do portão dos peixes. O portão dos peixes é a porta dos peixes, e ela tem um significado bastante importante para nós. Mas de quem é o grito de alarme, meus irmãos? Quem é que grita no nosso coração? No livro de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus dá vários, no capítulo 16, ele dá várias informações sobre o Espírito Santo, o Consolador, mas que também ele nos fará lembrar das coisas que ele teria dito. Essa era uma função do Espírito de Deus. Transmitir a mensagem de Deus, transmitir a palavra de Deus. Mas ele está colocando em um lugar específico, que ela virá do portão dos peixes. Por quê? O portão dos peixes, meu irmão, a porta dos peixes, foi a segunda porta que foi reconstruída por Neemias na restauração da cidade. Todas aquelas portas, elas teriam uma tipologia, algo bastante específico a trazer para nós, representando sempre algo que o Senhor quer falar conosco. Elas têm uma função específica. A porta dos peixes é a porta do crescimento, é a porta da prosperidade, é a porta, como o próprio nome fala, dos peixes. Aquela nação era uma nação pesqueira. Os discípulos de Jesus, Pedro, João e o seu irmão Tiago, eles eram dono de uma companhia. Fala que o pai deles era dono de uma. A palavra fala que era dono de uma companhia pesqueira. Pedro e André, que também eram irmãs, provavelmente trabalhavam com João ali eram um dos empregados de João. A palavra não fala com exatidão isso, mas todos eles trabalhavam justamente com pescaria.
E não obstante, Jesus fala para Pedro em Marcos 4,19, te farei pescadores de homem. Então, a porta dos peixes ela tem um significado bastante expressivo para nós, que é a questão do crescimento, da prosperidade, por onde entra o dinheiro, por onde entra o alimento da família. Bom, e eu quero ler com vocês, Neemias capítulo 3:3, fala assim, ó, a porta do peixe foi construída pelos filhos de Hassená, colocaram as vigas, se levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Irmãos, isso traz uma aplicação bastante expressiva daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Primeiro, Hassená. Hassená significa semente da Babilônia, mas também significa espinhoso, espinhos, e os espinhos referem justamente à coroa do Senhor Jesus que foi pregada no crânio, as dificuldades da vida, os espinhos, o terreno espinhoso sempre fala das dificuldades que são apresentadas para nós quando o Senhor está nos reconstruindo. E o Senhor, a intenção do Senhor reconstruir para nós através de uma semente da Babilônia que foi plantada justamente nesse momento. Algo que foi dito lá, que foi construído lá atrás, mas que nós não pensamos naquele momento que era construção. Primeiro, irmão, Deus não quer que nós passemos por sofrimento, mas o sofrimento ele se faz necessário quando nós perdemos algo. Por quê? A Babilônia representa justamente isso, solidão, deserto, sofrimento, representa um período a qual nós não entendemos, a qual o Senhor faz, mas para dar valor à felicidade, é necessário que nós passamos momentos de tristeza. Para entender o valor do silêncio, é necessário períodos de bastante barulho em nossa mente. Para entender justamente o valor da presença, é necessário passarmos períodos de ausência. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Para se dar valor na presença, é necessário passar períodos de ausência. Para se dar valor ao silêncio, é necessário passar por períodos barulhentos em nossa vida. Para dar valor à alegria, à felicidade, é necessário passar por períodos de angústia e tristeza. E por isso o Senhor permite, mas Ele promete reconstruir, desde que nós aceitemos a obra da cruz. E fala muito como eles fizeram. Fala assim, ó, colocaram as vigas e levantaram as portas. Jesus é a porta. As vigas se remete ao madeiro. As vigas era necessário colocar as vigas. A palavra que fala as vigas eram feitas de madeira, se remete justamente essas portas aqui eram feitas das mesmas vigas, da mesma madeira que foi colocado o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a madeira específica, o nome dela eu estudei, mas agora eu me especifiquei, mas é necessário, irmãos, sabe, que toda a porta, que tudo aquilo que até a nossa área financeira seja reconstruída por meio do Senhor Jesus. Ele quer tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Essa é a porta da prosperidade, do crescimento, que muitas pessoas que passam pelo deserto, embora ele possa ter começado por uma situação emocional ou sentimental, a ida de um cônjuge, a ida de um filho para as drogas embora, a ida, de uma pessoa muito amada indo embora, nos abandonou, mas a gente percebe que a gente passa por situações de calamidade na área financeira. E quando fala das vigas, eu lembro logo de Jesus falando para nós tirarmos primeiro a trave dos nossos olhos antes de tirar a viga dos olhos do irmão. Porque é necessário nós cuidarmos de nós primeiro antes de querermos cuidar dos outros, irmão. É isso que está falando aqui. E ele fala, não tem como, irmãos, não tem como a gente cuidar dos outros se a gente não estiver bem. Olha, ele fala assim, puseram os ferrolhos e as portas. E isso é necessário nós mantermos o silêncio, guardarmos dentro do nosso coração. Os ferrolhos eram cadeados, passados na porta. Era o que dava segurança àquela porta. Os ferrolhos remete justamente a Provérbios 4:23. Sobretudo guarda o teu coração, porque é dali que procede os rios de vida. Bom, e aí caminhando a partir disso, fala que ressoará em todo o bairro novo da cidade, irmãos. Ressoará em bairro novo. O bairro novo fala de um lugar novo mesmo. É isso mesmo, o bairro novo é um lugar novo. Aos corretores de imóveis que me ouvem, sabe que as pessoas que moram no bairro novo normalmente são pessoas inexperientes. São pessoas que acabaram de se casar, são pessoas que estão começando a vida.
Normalmente num novo casamento, nem sempre é assim, mas talvez pessoas com imaturidade financeira conseguiram comprar ali, hoje o projeto, eu nem sei qual é o nome mais, é Minha Casa, Minha Vida, compram uma casa e se forma bairro. Aqui em Uberlândia está se formado vários bairros, em concomitância, nesse momento que eu falo com vocês. Eu creio que aqui nasce, nesse momento, 4 ou 5 bairros diferentes. Eu não tenho a informação correta, mas eu creio que é isso. Pelo que eu trabalho de Uber, eu ando, eu vejo. Bom, e ressoar fala justamente de uma voz, ecoar. Uma voz que ecoa do bairro novo. Bom, e quando eu falo de bairro novo, eu lembro de uma pessoa nova, de alguém que nasceu de novo. Bom, e eu lembro da pesca maravilhosa. Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, eu quero ler alguns versículos com vocês para fazer algumas aplicações para nós entendermos o que nós estamos passando. O Senhor dá a seguinte palavra, ele fala assim, entrou num dos barcos, a qual pertencia Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Irmão, Deus escolheu o seu barco. Irmã, Deus escolheu o seu barco. Ele sabia quem era você quando ele te escolheu. Ele sabia exatamente das suas fraquezas e das suas debilidades quando ele escolheu. Mas ele escolheu para que você tivesse uma experiência maravilhosa com ele. Naquele dia, Pedro não tinha pescado nada. Pedro estava frustrado porque não ia levar alimento nenhum. A palavra fala assim, primeiro, ele ensinou. Por que ele escolheu o seu barco? Para ensinar a multidão, mas foi necessário que Pedro se afastasse da multidão. Compreende o que o Senhor está falando para nós? É necessário nós nos afastarmos de todo barulho que nos impede de ouvir a voz dele. É necessário nós ficarmos, e é por isso os períodos de deserto. Mas tendo acabado de falar, ou seja, tendo acabado de usar o barco de Simão, ele falou, vá para as águas mais profundas. Em Ezequiel 37, 47 fala do profeta que vai às águas profundas. As águas profundas falam de um lugar a qual nós entregamos todo o controle da nossa vida a ele. A palavra fala que ali tinha águas que dava nos tornozelos, depois água que dava nos artelhos, depois água que dava no joelho, depois água que dava nos lombos, até chegar no peito e até ele ser completamente submergindo as águas. As águas falam do controle do Espírito e da palavra, um controle total de Deus. E ele fala assim, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as suas redes. E o Simão fala, mestre, nós lançamos a nossa rede a noite inteira. Ele fala, e não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, ou seja, sobre a tua palavra eu vou. Irmãos, o que Jesus fez? Jesus mandou ele fazer o que ele sempre fazia, no mesmo lugar, no mesmo mar, do mesmo lado. Então o que o Senhor fala para nós? Não mude o método. Não mude o que você está fazendo. Continue orando. No Atos capítulo 2, eles oraram por 10 dias até que compreende? Até que o Espírito desceu do céu. Até que perseverança e constância. Não mude o método porque não deu certo num dia. Não mude o método porque você não viu o teu milagre. Não mude o método. Continue da mesma forma, fazendo do mesmo jeito que ele te colocou para fazer. Porque quando Simão Pedro, quando o fizeram ao tempo, quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que começaram a rasgar-se. E eles pediram ajuda a outros barcos. A prosperidade vem pela palavra do Senhor, pela palavra do Mestre, meus irmãos. É pela palavra do Mestre. A palavra fala, aqui diz que vieram do outro lado e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. No hebraico, a palavra pegar ali significa colher. A palavra original significa colher. Dá uma ideia de frutificação por seguir o propósito do mestre. E aqui, nesse momento que o Senhor fala para ele, ele fala ali no versículo justamente 9, fala, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de pessoas, pescador de almas. Lembra de Cornélio? Bom, é isso que o Senhor está falando para nós, meus irmãos. Mas ele dá uma mensagem, continua falando, um grande estrondo virá das colinas. Lamentem-se, vocês que moram na região do mercado, pois todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Quero ler com vocês uma palavra que remete justamente a isso. Quando
eles cobram o pagamento do imposto, e o pagamento do imposto está ali na lei de Moisés, se eu não me engano, Êxodo capítulo 30, do versículo 13 ao 20, contra esse pagamento do templo. Ele tinha um propósito, que era para festas, para pagar as pessoas do templo, para passar a pagar as pessoas que trabalhavam no templo. E os cobradores de impostos eram pessoas que não eram muito bem vistas. João, na sua pregação, falava para eles cobrarem só o que é devido. E Jesus está aqui falando com Pedro novamente. Eles chegam, confrontam Pedro, falam: o seu mestre não paga o imposto? E Pedro, meu irmão, subitamente fala: é lógico que paga. Numa tentativa, novamente, nós sempre vemos Pedro querendo defender Jesus. Não foi assim que aconteceu com Malco, cortando a orelha? Ele fala: sim, paga. Respondeu, tá aqui, ó, Mateus capítulo 17, versículo 25. Mas aí no versículo próprio 25 fala que ele entrou em casa. E antes que ele pudesse falar, o que Jesus fala para ele: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobrar impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Ele fala: dos povos conquistados, respondeu Pedro. Disse bem, os cidadãos estão isentos. Eu e você estamos isentos dos impostos do templo, é o que o Senhor Jesus está falando. Mas como não queremos que ele se ofenda, porque tem muita gente que se ofende, meu irmão, quando nós não pagamos imposto. Quando nós deixamos de pagar para cuidar da nossa casa, quando nós deixamos de pagar para cuidar dos nossos primeiro, porque se nós deixarmos de pagar, falta na mesa. Então nós devemos sim pagar. Ele fala: desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda. Pegue e use para pagar o meu imposto e o seu. É o que Jesus está falando. E isso é a obra da cruz. Jesus pagou pelos nossos pecados. Pagou. Pedro mentiu, irmãos. Pedro mentiu, mas Jesus, porque ele estava perto de Jesus, Jesus o justificou. Jesus, pagou o imposto que eles estavam cobrando. Não era a intenção de Jesus pagar, claramente o texto deixa claro, mas para que não se ofendessem, não era o momento de confrontar eles nesse tipo de palavra, mas Jesus, ele sempre nos chama a pagar, o preço para mais pessoas. E essa é a grande situação. Eu quero até trazer uma palavra, sou de cunho financeiro nesse sentido, de dízimos e ofertas. Eu não desconsidero dízimo e ofertas, creio que ele é proveitoso, mas nós devemos olhar para o que Paulo fala em Efésios 5:11, que nós não devemos nos associar às obras infrutíferas das trevas, e antes mesmo condená-las, ou seja, denunciá-las com boca aberta. E quando eu dou dízimo, e eu dou dízimo para pessoas que não foram literalmente enviadas por Deus, meus irmãos, que estão com o coração voltado somente a mamon, a dinheiro, eu estou nada mais, nada menos colaborando do que a obra do inferno. E para se ver quem é um falso profeta, a palavra fala, Jesus fala: cautelai-vos, serão considerados pelos seus frutos. Porque tem muita gente tirando dinheiro do gás e da energia num voto tolo com Deus, depositando essa oferta no altar, e o Senhor está olhando lá de cima: não faça isso, meu filho. Esse foi o dinheiro que eu te dei para você pagar o seu dízimo e a sua oferta, para você pagar o seu gás e a sua energia. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque o Senhor quer restaurar a porta. E ele traz a ideia de arrependimento. Ele fala justamente: lamenta-se vocês que moram na região do mercado. Quem que é o mercado? É o que vendia o peixe. E todos os comerciantes e negociantes serão destruídos. Essa é uma mensagem de arrependimento para quem tem pregado, sobre prosperidade, tirando dinheiro de pessoas, tirando o dinheiro, a oferta da viúva, vivendo com o dinheiro da oferta da viúva. Mas eu gosto, porque Deus, ele sempre dá para nós. O nome Sofonias, ele significa escondido em Deus, ou protegido por Deus. A etimologia da palavra reflete a isso. E eu quero terminar, porque todos aqueles que se lamentam, você está falando justamente de arrependimento, de chamar ao arrependimento pessoas que precisam se arrepender, inclusive na sua esfera econômica, porque em Colossenses capítulo 3, versículo 3, fala que nós morremos com Cristo. Fala: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pessoas que pregam a verdade, pessoas que agem de acordo com a verdade, não com a mentira, pessoas que estão perto de Jesus, mesmo Pedro ali,
sabe, eventualmente cometendo um pecado, sendo, sabe, aperfeiçoado pelo mestre, mas está ali perto do mestre querendo aprender, está ali perto do mestre querendo, sabe, fazer a vontade do Senhor, estão escondidas. Quando Deus olha lá de cima, ele não vê nós, não vê essa carinha aqui do Alisson, ele vê a carinha de Jesus Cristo. Eu quero repetir, ele não vê o seu rosto, ele vê a carinha de Jesus Cristo. Então lamentem-se, porque o dia do Senhor é chegado. Agora, quando o dia do Senhor é chegado, terão os que estão escondidos em Cristo. E o próprio Sofonias, ele remete: o Senhor livrará o seu povo. Quem é o seu povo? Os que aceitaram o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Todos que nele creram foram dado o direito de ser chamado de filho. Há dois tipos de pessoas no mundo, irmão. Dois tipos. As pessoas que viverão pela graça de Deus e as pessoas que estão em Jesus Cristo e as pessoas que viverão a justiça de Deus. Mas nenhum desses dois grupos viverá injustiça de Deus. E para o povo, aqueles que aceitam Jesus, eu quero falar. Sofonias capítulo 20. Versículo 9: então purificarei o lábio do meu povo, para que possam se reunir e adorar o Senhor. Naquele dia vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei do meio de seu meio os orgulhosos, não haverá mais arrogância em meu santo monte. Quero ler com vocês também em versículo 17, que diz: pois o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso, ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com grito de alegria. E naquele dia reunirei e os trarei para casa. Promessa de restauração completa, perdão de pecado, sem vergonha, silenciando os nossos medos, os barulhos que fazem dentro da nossa mente, com um amor leal e fiel de quem nunca nos abandonou, sabe, promovendo assim em nós gritos de alegria. Ele colocará no seu lábio gritos de alegria, e trará de volta, naquele dia, trará de volta, diz o Senhor. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Sei que me demorei um pouquinho, irmão, mas era necessário para a entrega da palavra completa, a qual o Senhor colocou no meu coração. Gritos de alegria, quando Ele trouxer de volta. Gritos de alegria. O Cordeiro tem a recompensa pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Mestre. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.